Seja muito bem-vindo ao Código da Mente, o lugar onde a gente extrai os melhores insights dos experts que vêm até aqui para que sejam úteis e transformadores na sua vida. E ó, hoje eu tô com um expert aqui, uma pessoa de notório saber, resultados, você vai conhecê-la já já. Mas antes eu quero te mostrar qual é o legado, de forma resumida, que ele trouxe para nós aqui hoje. Quem está do meu lado aqui é um brasileiro que se senta à mesa com Flávio Augusto, Ratinho, Caíto Maia, que juntos aí já geram mais ou menos 10 bilhões de faturamento anual. E ele é CEO de um grupo que já impactou mais de 44 mil pessoas, profissionais da área que ele atua, eu já vou te revelar qual é, e uma das maiores referências de educação empresarial no mercado fitness, wellness do Brasil. Escreveu um livro sobre como as pessoas ao seu redor moldam o seu destino e está lançando o segundo agora. Ele defende uma tese que incomoda muito empresário de sucesso, a gente vai entrar nisso já já. Se sua empresa é uma bagunça, o problema nunca foi o mercado, o problema foi você. E isso é polêmico, a gente vai falar disso já já. Hoje ele vai falar sem filtro sobre acesso, propósito, fé, família e porque quase ninguém entende o próprio porquê antes de sair correndo atrás do como. Eu tô aqui hoje com ele mesmo, Tiago Oliveira, CEO do Grupo Emitor. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos destrinchar muito mais essas polêmicas aí e trazer insights reveladores para as pessoas. Cara, obrigado você, Ivair, pela oportunidade de estar aqui. Estou à disposição e super confortável, né, no sofá desse aqui, ó. Estou aqui para responder o que Vamos você lá. trouxer de questionamento e, enfim. Antes da gente entrar nos bastidores do business, eu quero saber, você fala muito de porquê, qual que foi o seu porquê de verdade, aquele que você descobriu na pele e assim, que não sai bonito em palco? É o porquê, assim, antes de todo mundo conhecer o Tiago, qual que era o seu verdadeiro porquê? Cara, o meu porquê, ele está relacionado a algo vinculado à minha crença, tá? Eu acredito que o meu porquê ele está relacionado à minha missão de vida. Eu entendi num determinado momento, Ivair, que todos nós precisamos cumprir alguma missão na Terra. Os nossos negócios, as nossas atividades, a gente precisa gerar algum tipo de transformação, de fato, na sociedade, no ambiente onde nós estamos inseridos. Então, acho que o meu porquê está muito relacionado a isso, a construir, ou melhor, ajudar a próxima geração, e aí, lógico, através dos meus filhos, né? Eu acho que o porquê principal, naturalmente, é a nossa casa, é a nossa família, mas fazer com que o Joaquim e o Antônio, 10 e 7 anos, respectivamente, que eles não sofram ou não passem, ou não precisem passar pelas mesmas experiências que eu passei, né, para me moldar, enfim, para chegar até aqui. Então, sem demagogia, acho que o meu porquê principal é contribuir para que a próxima geração não sofra pelos mesmos problemas que eu sofri. E, naturalmente, eu começo fazendo isso na minha casa e, em segunda instância, eu faço isso através do meu trabalho, Uau. apoiando outros empreendedores, apoiando empresários ou, em alguns momentos, pessoas que desejam ingressar nesse ambiente empresarial para que elas não precisem pagar o mesmo preço que eu paguei, né, por falta de conhecimento, por falta de clareza, por falta de acesso, por falta de informação. Então, acho que o meu porquê tá relacionado a isso. Fantástico. Mas assim, teve algum momento que você fez algo na sua vida, tomou uma decisão, sem pensar ou saber mesmo o porquê e acabou pagando caro por isso? Muito, Hum. total, Pode falar pra total. gente? Total. Eu acredito que negócios, né, sociedades, em algumas vezes, como eu sou um empreendedor com uma jornada já de mais de 20 anos, já fiz bastante coisa. A grande maioria das coisas que fiz não deram certo. E muitas das vezes que não deram certo foi exatamente pelo fato de tomar uma decisão sem entender qual era a real motivação por detrás daquilo, né? O que de fato estava influenciando o meu pensamento, a minha consciência naquele momento, quando fiz determinada escolha. Então, essa falta de clareza, ela esteve presente na minha vida inúmeras vezes. Eu não consigo nem pontuar uma exatamente aqui, mas já me empolguei demais com o negócio, já me entusiasmei demais com algumas ideias e eu acredito que, inclusive, envolvi pessoas nisso
por falta de validar a ideia antes de investir mais tempo, energia, dinheiro, né, principalmente. Então, sim, vivi algumas experiências quando eu não tinha critério. Eu acho que a falta de capacidade das pessoas, a nossa incapacidade em tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas, muitas vezes ela está relacionada à falta de critérios, né? Nós não sabemos exatamente o que é inegociável, e quando nós não sabemos aquilo que é inegociável, como princípio, como valores, por exemplo, como práticas, a gente acaba fazendo escolhas, né, sem clareza, sem uma definição, sem um propósito real. Entendi. Então, acho que esse é o maior sabotador da minha jornada aí, até que eu comecei a ter uma consciência um pouco mais elevada e fui me privando um pouco mais, me preservando um pouco mais dessas experiências. Mas o que é inegociável para você, Thiago? Olha, depende o ambiente, né? Depende do ambiente. Como eu falo muito para empresário, no ambiente de negócios, por exemplo, tem alguns valores que são inegociáveis, né? Então, lealdade é algo que é inegociável para que a gente consiga construir uma relação longeva, né? Uma relação sustentável que suporte os altos e baixos dessa relação, que é super natural também de qualquer parceria ou sociedade. Então, lealdade é um valor inegociável para mim. Transparência é algo que é inegociável. E aí, quando eu falo de transparência, não estou falando necessariamente de números, de relatórios, de acesso à informação, mas de transparência que exiba ou exponha de fato quem a pessoa é, né? Porque eu acredito que não exista vida pessoal e vida profissional, só existe uma coisa, só existe vida. Então, essa transparência da pessoa ser quem ela é, independente do ambiente, eu acho que isso é fundamental. Isso é inegociável, isso é inegociável. Fantástico. E você é uma pessoa de muito sucesso pessoal, profissional, e também se senta em mesas com pessoas de muito sucesso. Isso fica muito claro quando a gente vê a sua jornada, vê a sua rede social, vê tudo que você faz. O que eu gostaria de saber aqui, para quem vê de fora, como que essas portas realmente se abrem, Thiago? Como que você tem acesso a tantas pessoas? Como você consegue sentar nessas mesas? Olha, primeiro eu fico feliz pelo reconhecimento, mas eu ainda estou bem distante daquilo que eu entendo que eu posso fazer. Sério? Tá? Dos lugares onde eu posso acessar, em que eu posso acessar as mesas que eu posso me sentar. Tenho boas oportunidades, né, como é possível ver nas minhas redes sociais, mas está bem longe ainda do que eu quero, do que eu desejo. Eu tenho uma ambição muito grande com relação a isso, né? Conquistas, com relação a mesas, né? Com relação a ambientes. Agora, a maioria dessas pessoas que eu tenho acesso hoje e essas oportunidades que eu vivo, essas oportunidades, Ivair, elas foram criadas lá atrás. Eu costumo dizer que elas foram criadas quando eu não precisava delas. Então, o que eu desfruto hoje é fruto, né, é colheita de algo que eu semeei há muitos anos. Há muitos anos. Eu costumo dizer, Ivair, que eu não gosto de pós-venda. Eu falo muito isso para o meu time. Eu falo isso muito nas minhas palestras. Eu não gosto de pós-venda, eu gosto da construção de relacionamentos sólidos. Uau. Então, acho que mais importante do que eu me preocupar em manter um cliente meramente pela troca dessa energia financeira, né, por uma ação monetária, é o quão eu me dedico de fato, é o quanto eu me dou para as pessoas com quem eu me relaciono e a forma, né, como eu sirvo a elas, como eu me entrego em todas as relações, em todos os negócios que eu faço. Eu gosto de gente, né, eu gosto de servir, eu gosto de estudar o comportamento humano, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de fazer perguntas, eu sou muito especulador, assim, muito, né, questionador. Eu gosto muito. Todas as vezes que eu vejo alguém que já está num lugar
em que eu desejo chegar, que está num nível, né, acima, eu aproveito essas oportunidades. Não que eu não faça o mesmo com pessoas Sim. talvez mais simples. Acho que todo mundo tem um valor, tem algo de valor para compartilhar. Então eu aproveito muito, né? Aproveito muito essas oportunidades. Eu viajo bastante, eu invisto muito em networking, eu invisto muito em relacionamento, em construção, eu invisto muito dinheiro, eu invisto muito do meu tempo, eu invisto muito da minha vida na construção dessas relações. E, cara, aí parece que se torna algo orgânico. Uhum. Né? O meu sócio ele fala que o mundo é muito pequeno, mas para mim é menor ainda, né? Que tem um jargão popular, né? O mundo é muito pequeno, mas para o Thiago parece que é menor ainda. Eu tenho algumas coisas muito engraçadas que acontecem comigo. Né? Todo mundo fala muito disso. Pô, você é muito bem relacionado, você tem um network muito interessante, né? Muito valioso, você é uma pessoa muito jovem e amigo, sócio de personalidades, de celebridades, de pessoas inacessíveis, né? Eu tenho sócios que a população conhece a marca, né? Conhece a empresa, mas não sabe quem é o dono. Você pode Né? falar alguma delas? Vou falar aqui, se você perguntar, eu vou Vai lá. falar com certeza. Mas assim, pessoas que fizeram parte talvez de grandes realizações, das maiores negociações da história do Brasil em alguns segmentos, até da América Latina, inclusive, em alguns segmentos, em alguns mercados. Eu tenho o privilégio, né, de conviver com essas pessoas. Mas, eventualmente, e aí parece que virou um hábito, parece que virou algo natural. E eu acho que sim, talvez tenha virado, tenha se tornado algo natural. Mas me parece que foi algo intencional lá atrás. Algo que foi construído, né, foi preparado. Eu me preparei para isso. Não acontece à toa. E é tão engraçado porque... Vou te dar um exemplo de como isso se tornou algo que, cara, deve estar relacionado à energia ou à causa, à minha causa de vida mesmo. Porque eu fui para a China no mês passado e no retorno da China, uma mulher se senta na minha frente com uma criança. Essa criança estava, segundo ela pediu perdão, falou, olha, me desculpe, meu filho talvez dê um transtorno aqui, gere algum transtorno, porque ele está resfriadinho e tal. E o moleque estava muito ativo. Eu fiquei, poxa, como ele se comporta quando não está resfriado, será, né? Quando ele não está doente. Estava congestionado, igual eu estou aqui agora, né? Com a voz um pouco modificada. E aí, ela me pediu para perdoar qualquer comportamento do menino. Eu mostrei para ela a foto no meu celular, falei, olha, eu tenho 2 filhos, então eu já vivi isso. E o filho dela, o Luca, 1 aninho e pouco, quase 2 anos. E eu passei, então, a viagem da China, 36 horas, aí boa parte dessa viagem eu fiquei ali ajudando a cuidar desse menino, dessa criança no avião. E aí conversa vai, conversa vem, como diria um bom goiano, nós nos apresentamos profissionalmente, esse papo estendeu, ela me perguntou o que eu fazia profissionalmente, eu contei. Quando eu pergunto para ela, Ivar, o que ela fazia, ela me disse, olha, eu sou arquiteta. E aí conectou muito comigo a especialidade dela. Falou, sou arquiteta de ambientes esportivos. Eu, poxa, que legal, porque eu trabalho com atividade física também, né? Com academia, com ensino, né? Com educação para musculação, para esse mundo fitness aí. Eu falei, mas você é arquiteta do que exatamente, assim, no mundo esportivo? Ela falou, sou arquiteta da FIFA. E eu faço espaços de golfe e tênis para o Comitê Olímpico. Uau! Falei, caraca, como é muito louco isso para mim, de acessar essas pessoas, né? De network. Mas tem um movimento, lógico que sim, eu fui para a China, estava dentro de um bom avião, de uma companhia aérea legal. Naturalmente, há uma tendência a encontrar pessoas interessantes. Agora, o que me surpreendeu foi a sinergia entre as nossas áreas, né? E aí eu jogo golfe, eu sou esportista, eu jogo golfe, jogo tênis, eu sou viciado em golfe e em tênis. E simplesmente eu estou sentado, servindo ninguém mais, ninguém menos que a arquiteta das maiores organizações esportivas do planeta. Naturalmente que após esse bate-papo, eu ter servido a ela, nós trocamos contato, nós estamos neste momento fazendo uma negociação de uma parceria entre ela, entre o trabalho que ela presta,
uma consultoria para os nossos ambientes, para as academias que nós estamos lançando nesse momento. Então, cara, só posso dizer que é Deus, de fato, me dando mais ferramentas, mais possibilidades, abrindo cada vez mais portas para mim. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu vivo, né? Esse é um exemplo, que diz o seguinte: seja como Jesus sugere, que Deus fala de você para quem precisa ser dito. Uau. Tem muito a ver com isso. Quando eu me deparei com essa pessoa, ela mora em Bangkok, na capital da Tailândia. Sim. Quando eu me deparei com essa situação, eu falei, cara, essa frase faz muito sentido para minha vida, né? Então foi uma surpresa muito agradável. E eu vivo isso constantemente, eu estou vivendo isso e acabo que, como eu te disse, lá atrás talvez foi intencional. Hoje me parece que se tornou uma coisa, um hábito, assim, Automatismo. algo natural demais, sabe? E é interessante você falar de princípios, de valores, porque tem uma frase sua, você fala muito em plantar sementes, você comentou aqui agora sobre plantar sementes antes de precisar delas. Me dá um exemplo real de uma semente plantada anos atrás, intencional, você falou muito disso, uma semente plantada de forma intencional que hoje você está colhendo os frutos. A minha sociedade atual com o Maurício Medeiros é uma das maiores referências em musculação do planeta Terra. Fantástico. Até que não se tem outra uma informação de alguém que tenha tantos números acumulados no universo fitness, né? Quanto o Maurício, quanto a nossa empresa. Então, que era dele, agora é nossa, né? Aliás, só Então, falando, Maurício, queremos você aqui, hein? ele vai vir, com certeza. Ele tem uma história que vale a pena ser compartilhada aqui. Então, um exemplo é o Maurício. Lá atrás, nós nos conhecemos através da minha esposa, que é médica, que foi palestrar no evento dele. Eu presenteei ele com um livro meu. Ele me viu cuidando dos meus filhos. E na época a garotada era mais nova, então eles quase destruíram um evento dele gigante lá para 2.000 pessoas. E ele ficou bastante mexido com a forma... quando ele viu ali o meu relacionamento com os meus filhos, aquilo sensibilizou ele de tal forma que eu me lembro como hoje do Maurício com os olhos marejados, assim, tomados por lágrimas, olhando para mim, impressionado com aquilo tudo. Aí presenteei ele com o meu livro. Essa semente eu plantei lá atrás, aí alguns anos depois a gente se reencontra, nós nos tornamos sócios e hoje estamos podendo construir grandes negócios aí, né, fazendo movimentos em 22 países, abrindo academias em vários lugares, lançando marca de roupa, marca de suplemento, ampliando o educacional, lançando pós-graduação, MBAs, cara, fazendo muita coisa, marca de equipamento de musculação. Então, Fantástico. são uma semente que eu plantei lá atrás. Eu tenho um outro fato muito bacana na minha história, que foi o seguinte: durante a pandemia, eu tive uma ideia de criar um aplicativo de que gerava conexões entre prestadores de serviço e clientes. E aí, fazendo lá um momento de cozinhar o cérebro mesmo, pensar em quem era o garoto propaganda ideal para esse aplicativo. O aplicativo estava validado regionalmente, estava já com boas perspectivas. E de repente, na mesa, alguém trouxe um nome e falou assim: olha, a gente estava quebrando a cabeça pensando numa celebridade A, B, C ou D. Grandes nomes aí da mídia, né? Grandes nomes conhecidos pelos brasileiros. E aí, uma das pessoas da mesa mencionou o nome do Ratinho. Falou assim: olha, eu acho que o garoto propaganda ideal para essa ideia, para projetar e promover essa ideia na mídia, é o Ratinho. O problema é acessar o Ratinho. O problema é conhecer o Ratinho, é conseguir falar com ele. E através de uma pessoa que eu tenho um relacionamento que já deve passar de uns 15, 16 anos. Aí eu olhei para a mesa, todo mundo achando que isso era difícil, fosse difícil. Eu resolvi então ligar para esse amigo, que é uma pessoa também muito influente. Liguei para ele, falei: olha, eu tô com uma ideia, assim, assim, assim. E sugeriram aqui, veio para a mesa o nome do Ratinho. Você consegue me conectar com ele? Você consegue me colocar na mesa com ele? E vai ir 3 dias depois, eu estava sentado à mesa com ele, no dia do aniversário dele. E aí eu pude, então, mostrar a ideia para o time dele, ele tinha um corpo técnico ali, lógico, que fazia essa triagem, né? E mostrar o quão interessante de fato era o projeto,
Logo, dias depois, semanas depois, a gente estava no ar promovendo essa ideia aí através, né, de rede nacional de televisão. Depois a gente foi para a rádio. Depois eu fiz isso junto com ele ao vivo na TV também. Falei numa das oportunidades, eu falei na TV para 13 milhões de pessoas ao vivo. Uau. Tava assim, era um dos dias que tava com uma audiência lá em cima, porque foi logo após o Popó e o Whindersson Nunes terem feito a primeira luta. Uhum. E o Popó tava lá ao vivo. O Popó tava no hype da internet naquele período, né? E eu entrei exatamente no meio da entrevista do Popó, eu e o Ratinho, para nós falarmos. Congelou ali um pouco o momento do Popó, o Ratinho veio, as câmeras se direcionaram para mim e para ele. A gente pôde falar para milhões de pessoas juntos a respeito da ideia, do projeto. Então é outro exemplo, né? Pô, é uma pessoa, é inacessível, é difícil, no geral é caro, né? Costuma ser muito caro, esses custos de televisão e tal, e a gente conseguiu isso de uma maneira assim, extremamente acessível, exatamente por um contato de alguém que havia viabilizado isso para mim de maneira muito simples, mas novamente, alguém que eu plantei uma semente, que eu servi a essa pessoa há, sei lá, 10 anos antes disso, antes de precisar desse acesso. Entendi. E eu poderia mencionar tantos outros aqui. E qual que é o nome do aplicativo? Chamava Bocado. 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 Era um concorrente do Get Ninjas, né, que conectava prestadores de serviço com clientes. Thiago, fica à vontade, teve Tá. alguma mesa que você sentou, essa é mais polêmica, mas eu preciso fazer. Teve alguma mesa que você sentou, que você falou assim, eu não tô tão bem preparado para estar nessa mesa aqui não? Tem sim, cara, tem um fato bem bacana. E aí acho que é uma aula agora que eu vou dar aqui, um conselho, uma dica importantíssima. Não subestime as pessoas, não subestime as mesas, não subestime ninguém. Minha esposa foi convidada para um evento de saúde. Nós fomos até uma cidade e nos hospedamos no hotel. Demoramos para chegar no evento, ou seja, chegamos bem atrasados. Quando a gente chegou nesse evento, todas as mesas estavam ocupadas e restava apenas uma mesa bem próxima do banheiro e da recepção. E aquela mesa estava vazia. E logo o pessoal da recepção nos encaminhou. Eu, naturalmente, queria me sentar mais à frente para talvez fazer perguntas, para aproveitar da melhor maneira aquele encontro, Ivair. Mas o pessoal da recepção logo nos encaminhou para aquela mesa que estava desocupada. E eu, muito triste, fiquei puto na hora. Eu falei, caramba, cheguei atrasado, fui o último a chegar na festa, aqui no evento. E agora, né? Vou ter que ficar aqui no fundão, perto do banheiro. E passei então a observar a palestra. De repente, chega um senhor oriental, senta na mesa com uma mulher loira, e eu já fiquei fazendo um julgamento ali. Talvez eu estava, né, por consequência do meu estresse ali, e eu já não dei muita moral para eles. De repente sentou um outro cara de 50 e poucos anos, assim, com uma roupa, sei lá, não muito adequada para aquela ocasião. E ao meu lado esquerdo, por último, se sentou um camarada de paletó, sem gravata, mais elegante, mais alinhado. E todos nós estávamos observando a palestra. Ao final da palestra, nós nos direcionamos para o centro da mesa. E quando a gente é direcionado para o centro da mesa e os garçons passam a nos atender e sugerir vinho, água, o prato da noite, a gente começa a se apresentar. E vou começar pelo desengonçado. O desengonçado que estava sentado à minha direita, ele era dono de uma rede de laboratórios brasileira de análises clínicas. O oriental, com a mulher loura na minha frente, ela é gestora comercial da empresa desse oriental. O oriental era eu não vou expor as pessoas aqui, obviamente, mas o oriental era o patrocinador do evento. Era o cara que estava bancando o evento. Caraca. Era o dono da empresa que estava patrocinando aquele encontro de empresários da saúde. Ele tem a segunda maior rede
de laboratórios, de exames e de análises clínicas do estado de São Paulo. Uau. É um cara muito rico. Além de muito rico, um grande ser humano, uma pessoa maravilhosa. Hoje nós nos tornamos amigos, Olha. jogamos tênis, ele, o filho dele. Enfim, é uma longa história. A gestora comercial dele também se tornou uma grande amiga. Mas ao meu lado esquerdo estava ninguém mais, ninguém menos que Dixon Tangerino. Uau. E aí, se eu falar isso, Dixon Tangerino na internet, as pessoas não sabem quem é, naturalmente. Mas se eu falar a palavra Amil, aí todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Ele foi o cara responsável. Esse cara tem uma história linda. Ele começou cuidando dos cavalos do dono da Amil, do sócio fundador da Amil, e terminou como presidente mundial da Amil, até ele estruturar a empresa e vendê-la por nada mais, nada menos que 6 bilhões de dólares, lá no ano de 2012. Um multibilionário na sua mesa. Depois disso, além dele ter feito a Amil, ela é considerado o maior M&A da história da América Latina no segmento da saúde. Depois disso, os 5 maiores do país, né, do Brasil, ele que fez também, ele que liderou. Então é um cara reconhecido no mundo inteiro, nesse ambiente de negócio, né, no business da saúde. E posterior a isso, minha esposa começou a trabalhar com ele, depois nós nos tornamos parceiros no negócio, agora nós estamos prestes a iniciar uma sociedade também, nessa expansão das franquias de musculação, aí, de academias, né, de estúdios de musculação. Ele também é um dos parceiros. Então, subestimei a mesa, né, fiquei chateado demais porque tinha chegado atrasado, mas simplesmente Deus me colocou na melhor mesa daquele evento. Né? Não que as outras mesas não fossem importantes, mas eu acho que eu estava na mais privilegiada. Muito importante. Na mais privilegiada, né, cara? E nos tornamos amigos. Então, novamente, só pode ser Deus, né? Me colocando me dando essas oportunidades. Fantástico. Você tem uma base cristã muito forte, né? Pelo que eu vejo, você cita muito Deus. Qual o papel desses valores, o papel de Deus na sua vida hoje? Se você até puder falar da sua história, o que ele representa para você, vai ser bem interessante. Cara, a minha proximidade com Deus e a minha manifestação da fé cristã, ela se dá, talvez no primeiro momento, por sobrevivência, talvez, mas hoje muito por entender qual é a minha real origem e onde está fundamentada a minha real identidade, que é na paternidade divina, nesse papel de Deus como Pai na nossa vida. E também está em modelar Jesus Cristo, modelar no sentido de olhar para Jesus como alguém que nos mostrou um estilo de vida interessante, um estilo de vida de manifestação do amor, o amor através do perdão, né, da compreensão. Então, o meu relacionamento com Deus é muito de pai e filho, né, de filho e pai. É muito para isso, muito para isso. E a fé cristã, a doutrina cristã, é muito também como um amparo, uma sustentação, um apoio, uma fundamentação para a minha casa, para a estruturação da minha família, né? do nosso lar, do meu casamento, da minha relação com os filhos. Eu tive uma trajetória na infância, eu tive uma infância muito desafiadora, muito atípica, né? Eu tive abandono paterno no dia do meu nascimento, por exemplo. Eu fui registrado no primeiro momento no nome dos meus avós, então eu tenho 2 certidões de nascimento. Depois disso, minha mãe acabou criando ali uma história que eu era filho de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa foi assassinada quando eu fiz 7 meses de vida. Eu nasci num ambiente de muita pobreza, de muita miséria, de muitas limitações. Aos 3 anos, a minha mãe conhece uma outra pessoa, e aí essa pessoa passa a desempenhar a função paterna para mim. Mas, num determinado momento, no meio disso tudo, eu, infelizmente, fui exposto a abuso sexual. Eu sofri um estupro, eu tinha 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade.
Então, essa relação, né, esse sentimento de abandono, né, de descaso em alguns momentos, né, até eu entender tudo isso, era né, essa percepção que eu tinha. Então, esse conflito, essa informação desconfigurada de pai para mim, né, de paternidade, isso meio que bagunçou muito a minha cabeça por bastante tempo. E quando eu fui para as escrituras, principalmente para Gênesis 1 e 2, né, nada muito complexo, e eu comecei a ver aquilo que o próprio Deus, o Criador, ele estabeleceu para nós como filhos dele. Logo eu comecei a entender essa coisa de ser co-criador, já que eu sou filho do Criador. Logo eu comecei a entender o papel de responsabilidade que eu tinha na terra, né, a partir da própria oração do Pai Nosso, de entender o que é estabelecer esse reino de Deus na terra. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei logo também a desenvolver o perdão, né, pelo meu pai que me abandonou, pelo pai que talvez tenha permitido que eu fosse abusado sexualmente, pelo outro que com muito amor me registrou no nome dele, né, me deu ali uma identidade diferente do que de fato eu deveria ter, porque por um período eu era filho da minha irmã, praticamente isso, né? Pelo outro cara que tinha um histórico de bandidagem ali, que naturalmente ele foi assassinado, não foi à toa, né? Nós morávamos numa periferia e ele tinha cometido vários crimes e aí, como forma de vingança, né? Poxa, perdi aos 7 meses, eu já tinha 3 pais praticamente, né? Nossa. Com 3 anos eu passei a ter o quarto figura paterna, então isso, biblicamente falando, a gente sabe o quanto isso gera confusão. Pai é quem dá destino, né? Pai é quem dá identidade. Mas hoje é engraçado, Ivaí, é interessante, porque uma vez que eu fui entender a história dos meus pais, a história da minha mãe, a história dos avós, enfim, dos antepassados aí, das pessoas que influenciaram, né, nesse DNA que está aqui agora, Sim. eu comecei a entender o porquê deles, os traumas deles, as experiências de vida deles. E aí eu fui entendendo que cada um só dá aquilo que consegue dar, aquilo que tem dentro de si, aquilo que pode dar. E aí é muito legal, porque hoje a gente tem uma relação muito boa. Olha só. Né? Sou amigo, obviamente, das duas figuras paternas que estão vivas, né? Eu amo eles demais, né? Amo como pai mesmo, como amigos, né? Como conselheiros, como pessoas importantes na minha vida. A minha mãe, meu Deus, demais da conta. Então, até entender isso, talvez um olhar de julgamento, até entender a figura paterna de Deus ou em Deus, né? Desse pai dessa figura que nunca te abandona, que nunca te agride, que nunca abusa de você, que nunca solta, né, a sua mão. Isso ficava meio confuso para mim, né? Era difícil de compreender. Uma vez que eu passei a entender isso, cara, aí é onde acontece o perdão, onde acontece a compreensão e as coisas começam a fluir. Que fantástico, que poderoso. E você que está assistindo, isso já vale a sua curtida e o seu compartilhamento. O conhecimento precisa ser propagado, você precisa lançar semente na vida das pessoas. Pega esse conteúdo, se você está assistindo pela rede social, pelo Instagram ou outra rede social como o YouTube, lá nós lançamos toda semana os episódios completos, assista e compartilha com alguém. Olha a história que ele está contando. É muito mais do que técnica, é técnica associada à história de vida, é coisa que funciona, não é alguém que está falando de teoria, é alguém que vive e faz. E talvez, Ivair, isso seja também um fator de conexão entre eu e tantas pessoas extraordinárias. Claro. Essas pessoas inacessíveis aí, nenhuma delas teve vida fácil. Sim. Nenhuma delas teve infância fácil. O próprio Dixon, que eu mencionei, ele perdeu o pai aos 12 anos, ele era o filho mais velho. Então ele teve que dar conta da casa, né, da mãe, dos irmãos e tal, assumir essas responsabilidades. Então, a grande maioria dessas pessoas, né, nas minhas palestras eu apresento lá, poxa, tive a oportunidade já de dividir palco, como nós estamos aqui agora, mas assim, ajudando empresários com o Head Latam da NVIDIA, a maior empresa do planeta Terra. Sim. O presidente mundial da Bayer, o próprio Caíto, por algumas vezes, dono da Chili Beans. Eu recebi o Flávio Augusto na minha casa, né? O Flávio Augusto é um cara querido e desejado por inúmeros empresários brasileiros, principalmente a turma mais conectada com o digital. Eu recebi o cara na minha casa, servi café para ele na minha casa, na minha mesa, né? Nos sentamos à mesa para um papo que era para durar 40 minutos, pelo que ele me falou que ele tinha de compromisso, e ele ficou mais de 3 horas lá em casa batendo papo com a gente.
e muitas outras pessoas, né? Muitas figuras. O dono da Azul, né? Um cara sensacional também. Todas essas pessoas têm algo em comum. Uma história de muito desafio na infância, na adolescência, e talvez tenha sido isso o grande impulsionador dessas pessoas, Sim. inclusive, né? Assim como eu, grandes improváveis que um dia começaram a questionar seus ambientes, né? E a vida que tinham, e se tornaram de improváveis, se tornaram talvez inconformados e talvez, consequentemente, imparáveis, né? São pessoas Uau. que hoje nos inspiram pelos resultados que construíram a partir do nada, né? Sim. Meu sócio disse que eu tinha tudo certo para dar errado. Interessante. E Interessante. hoje a gente se orgulha muito da história que a gente está construindo. Está bem distante ainda de chegar onde eu quero, mas já tem bons frutos, né? Já tem bons Fantástico. frutos. Tão jovem, a gente tem consciência e gratidão a Deus por isso. Bons frutos e grandes frutos que ele possui. Mas ele também tem pontos polêmicos. E um deles é o seguinte: você tem uma tese que é muito direta, Thiago. Você fala assim: empresa desorganizada é consequência de líder desorganizado. Aí eu quero saber o seguinte: isso quer dizer então, porque eu ouço muito, também lido muito com empresários, eles falam assim: o mercado tá ruim, a economia tá ruim, meu funcionário não me respeita. Peguei um caso recente agora de subordinação, de liderança dentro de uma empresa. Tá, ok, eu ouço muito isso, você também deve ouvir com certeza. Mas então quer dizer que o problema não é isso? Tá a ver com o empresário? Existem algumas variáveis no nosso dia a dia, no cotidiano de um empresário, que elas são incontroláveis. Elas são talvez imprevisíveis. Mas organização, gestão, tem a ver com time. E time foi eu que escolhi. Time sou eu que contrato, sou eu que elejo cargos de liderança na minha empresa. Então, essa é uma variável que eu consigo controlar o tempo todo, que eu preciso ter gestão a respeito, sobre elas. Então, as pessoas erram muito à frente de negócios, e não é diferente nos casamentos, quando elas dedicam pouco tempo em conhecer com quem ela está mexendo, com quem está lidando, né? Meu pastor fala o seguinte, ele fala assim: Tiago, o homem que não ora antes de casar, depois que casa, ele precisa orar todos os dias Uau. pelo casamento dele. E assim é numa relação entre dono, né, patrão e funcionário, assim é numa relação entre sócios, né? Então, eu tenho que dedicar mais tempo a conhecer a pessoa no momento da contratação, ver essa pessoa nos diferentes ambientes, nas diferentes emoções, para evitar transtorno futuro, né? Uma vez que eu dedico menos tempo na contratação, talvez eu vou ter que ficar gastando mais energia tentando consertar, né, as pessoas. Assim como eu não mudo o ambiente que eu me insiro, se eu quiser ter um resultado diferente, eu preciso mudar de ambiente, Uau. né? Eu também não tenho capacidade de mudar as pessoas, mudar o comportamento de alguém. Eu não tenho essa condição. Isso é uma decisão pessoal, não é algo que eu possa impor. Então, para mim, quando eu falo que empresa bagunçada é porque o dono é bagunçado, depois de um tempo, Ivair, eu comecei a perceber, eu ajudei seguramente, nos últimos 5, 6 anos, eu ajudei mais de 3.000 empresas, Uau. mais de 3.000 donos de negócios. E uns com um pouco mais de proximidade, outros com um pouco menos. E eu faço isso todos os dias, o dia todo, né, da minha vida. Hoje com foco mais no mundo wellness, mas já passei por indústrias, marcas conhecidas do país, por startup, por empresa de serviço, por algumas empresas de varejo. E os grandes resultados que nós tivemos nessas empresas, eles não estão relacionados a novas estratégias de marketing, novas estratégias comerciais, não estão relacionados ou vinculados à aquisição de novos equipamentos, ampliação de estrutura, mas em transformar a cabeça do dono, os relacionamentos, a forma como as pessoas se comunicavam, está relacionado a comportamento, a questões emocionais, a fazer o dono entender por que ele se comporta daquela forma, porque ele está sempre contratando o mesmo perfil, por que ele está tipo o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, muito esforço e pouco resultado. Então tudo tem a ver com o comportamento humano. Eu comecei a chegar, eu cheguei nessas conclusões.
Aí eu fui estudar psicanálise, eu fui entender tudo isso, porque eu estava dando murro em ponta de faca. Primeiro comigo, depois com os outros, né? Sem entender por que não tinha transformação, por que não tinha resultado novo. Ah, porque as práticas eram as mesmas. Sim, mas é fato também que a maioria das pessoas não estão preparadas para lidar com os desafios diários que elas têm que enfrentar. A maioria de nós não foi preparada para lidar com os BO que a gente tem que resolver todo dia. Essa é a verdade. Então, você fala para alguém resolver algo, mudar um comportamento, falando, você tem que mudar esse comportamento. A pessoa fala assim, pô, legal, mas onde que está? Em que gaveta que está escondido? Qual é o arquivo aqui no meu cérebro, na minha história, que eu encontro a capacidade de fazer isso? Entende? Então, se você não resolver essa questão comportamental, se você não mostrar para ela que existem padrões comportamentais, característicos de alguns resultados e algumas práticas, não avança, cara. Interessantíssimo isso, porque a frase que eu sempre uso, que me acompanha no Instagram sempre ouve, é o seguinte: tudo é comportamento humano e comportamento humano é tudo. Tá sempre a base lá, a base do comportamento. Isso. Empresário sem personalidade, empresa sem personalidade, empresa sem cultura, empresário sem cultura da empresa nasce no DNA do dono, isso é fato. Exatamente. Então, você vê que o empresário muito confuso, a empresa também está igual a biruta de aeroporto, né? Sem saber exatamente o que tem que fazer, sem saber para onde ir. Empresário muito confuso, sem personalidade, não tem visão clara, né? Porque também não sabe qual é a missão do negócio dele. E as pessoas ficam negligenciando, né, esses assuntos, missão, visão, valores, porque elas não sabem exatamente o que elas querem, né? Então isso passa do dono para o colaborador, isso passa do dono para os processos, isso passa do dono para as práticas do dia a dia da empresa, da marca, a forma como o cara comunica a marca dele, sem uma identidade clara, porque ele também está meio confuso ainda. Então, enquanto não resolver, né, o cérebro, o coração do dono, a empresa não funciona. Interessante. E aí, por que você acha, Thiago, que dentro disso tudo, falando do empresário, porque tem tanto empresário com resultados bons, a empresa alavancada, mas que ele ainda vive infeliz, sem propósito, o que ele não está enxergando, o que ele não quer enxergar? O que você acha disso? É bem complexo isso. Eu acredito que muitas pessoas estão fazendo algo ou trabalhando em atividades que elas não deveriam. Interessante. Tem gente empreendendo em um segmento ou em outro porque quer provar algo para alguém. Tem gente com a vida pessoal mal resolvida e que está se esforçando demais, fazendo algumas coisas, querendo chamar algumas coisas que essa pessoa não tem condição de fazer, ela não precisa fazer, não deveria estar fazendo, mas porque ela quer chamar a atenção de quem não merece, de quem não precisa, ela está chamando a atenção. E aí, infelizmente, muitas dessas pessoas que estão empreendendo ou atuando, né, com suas carreiras em áreas que elas não deveriam, elas só vão... A ficha só vai cair mais tarde, né? E aí é interessante, porque muitas dessas pessoas que eu me relaciono, algumas delas, se não a maioria, elas só deram certo, só estouraram mesmo, quando elas já tinham lá mais idade, já estavam com uma idade mais avançada. E a resposta é sempre a mesma. A resposta é: olha, eu passei uma vida toda quebrando a cara, correndo atrás de grana, correndo atrás de fazer riqueza, e eu vi que eu vivi uma vida de merda, que eu não fiz tudo aquilo que eu gostaria. Aí, quer saber, Thiago? Um dia tomei uma decisão e falei, dane-se tudo, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou fazer aquilo que me faz feliz. E aí é quando o boom acontece, quando a pessoa começa a ter resultado. Então tem que estar alinhado. Alguns vão falar, não, mas adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Eu concordo. Mas se você conseguir unir aquilo que você domina, aquilo que você faz bem, se você entender que isso está alinhado ao seu propósito, à sua missão de vida, está em unidade com aquilo que faz, que dá senso de sentido para a sua vida, e você ainda consegue tornar isso viável, consegue monetizar isso, esse é o seu ofício, esse é o ofício ideal, esse é o seu segmento, esse é o seu mercado, esse você tem que fazer da sua vida. Que fantástico. E tem uma frase sua, na verdade eu vi um post seu,
na sua rede social, você comentou que brasileiro escolhe política igual escolhe time de futebol. Agora, interessante, porque você acha que isso também acontece muitas vezes dentro das empresas? Não tem critério para escolher pessoas, às vezes até um cargo de confiança mesmo, é na aleatoriedade ou é na emoção? Você acha que isso... A maioria das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, em primeira instância, o que é considerado, o que é levado em consideração na escolha dos cargos é afinidade, é confiança, enfim, né? Não que isso não seja importante. Eu acho que a qualificação técnica ela tem que vir em segundo plano mesmo, porque qualificação técnica você paga, contrata, você constrói, lealdade, caráter e alinhamento não, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio aí como brasileiros que é cultural. Essa coisa da idolatria. O Brasil tem que, se a gente for fazer um estudo do porquê que o brasileiro gosta tanto de ídolo, talvez eu iria lá em 1500. Eu iria lá eu li um livro lá, o 1808, que fala da história da família real no Brasil. Aí eu vi que o Dom Pedro, ele era filho do Dom João VI, o Dom João VI mandou ele para uma missão aqui, e ele simplesmente olhou, viu que tinha muitas oportunidades, ele olhou para o pai dele e falou, cara, não vou mais voltar. Aí ele falou para o povo brasileiro assim, olha, se é da vontade de vocês, diga ao povo que eu fico, né? Aí isso entrou para a história como sendo algo legal, heróico, mas na verdade não foi. Me parece que foi um grande desrespeito ao pai, né? Aí você vê o Brasil é um país onde 32, 35% das crianças que nascem sem o registro do pai, sem o sobrenome do pai na certidão de nascimento. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que criou-se uma cultura de pessoas emocionalmente fragilizadas. Aí você tem uma bagunça religiosa, que a gente chama isso de liberdade, mas você tem uma falta de identidade religiosa, você tem uma diversidade cultural, que alguém pode chamar isso de liberdade também, mas que de fato não dá uma característica para o povo brasileiro. Você não consegue decifrar um brasileiro, identificar um brasileiro como você identifica outros povos, outras nações, curiosamente mais desenvolvidas que o Brasil. Interessante. Curiosamente mais desenvolvidas que o Brasil. E olha como eu estou tendo cuidado ao falar isso, porque isso pode ser interpretado de uma forma completamente equivocada. Novamente, de uma maneira muito partidária, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista cultural, sexual, e gênero, e blá, 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 todos esses papos aí. Mas fato é que essa falta de uma identidade, essa falta de uma imagem única, de um alinhamento, de um comportamento, de uma doutrina, faz com que a gente... E aí essa coisa, né, essa relação confusa, você tem muito brasileiro em famílias desestruturadas, né? Muitos dos meus amigos, é difícil hoje, você chega numa roda com 10 pessoas, a maioria não tem uma família ali constituída como diz a Bíblia, ou como diz, sei lá, a cartilha ideal, né, da vida familiar, da vida humana, do desenvolvimento pessoal, que tem que ter a figura paterna, materna, sei lá, tem que ter um ambiente familiar que dê sustentação, estrutura emocional e etc. Não tem isso. Então não tem como. Depois que você vira adulto, você tem que investir em terapia para voltar a ser criança, para quê? Para resgatar a sua coragem de quando você era criança. Depois você vira adulto, você tem que investir em terapia para resolver os traumas do passado. Ou seja, um adulto ainda ferido emocionalmente, ele vai continuar cometendo os mesmos erros de quando ele era criança, e frágil e cheio de dificuldade, logo precisa ficar encontrando esses salvadores da pátria, né? Precisa ficar depositando expectativa em heróis, né? Em coisas que não existem. Então, o Brasil idolatra um monte de gente por suposição, né? Eu vou idolatrar, uma hora é um jogador de futebol, outra hora é um político, outra hora é um líder religioso, outra hora é sei lá o quê, é um time, não sei. Mas toda hora está idolatrando alguém, buscando alguém como referência. E eu entendo a necessidade disso. Por quê? Porque, honestamente, se eu e você agora, nós pararmos para pensar, Ivair, nós dois homens, pais, maridos, né? Líderes familiares. Se eu te fizer uma pergunta, Ivair, você conhece 5 pessoas, 5 homens,
que sejam referências para você. Referência porque são bons maridos, têm um casamento saudável, bons pais, deram certo na carreira, têm uma estrutura física saudável. Você não consegue encher uma mão. Não tem, não tem. Eu que sou o Thiago do networking aí, super privilegiado, eu não consigo. Eu não consigo. Então eu tenho amigos desses mais bem-sucedidos que você me ouviu falar aqui e outros que eu não falei, que eles olham para mim e falam, Thiago, você sim é um cara de sucesso. Você acha que eu sou um cara de sucesso, Thiago? Eu falo, pô, você é minha referência nesse segmento. Ele fala, pois é, mas você é um cara de sucesso. Eu falo, por quê? Porque você tá aí com a sua esposa há 15 anos, eu já tô no 3º, 4º casamento. Porque dá para ver que você e sua esposa, vocês vão envelhecer juntos. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente não tem referência. A gente não tem referência. Então, naturalmente, a gente fica nessa busca incessante por ídolos, por alguém em que a gente possa se inspirar, né? Ou espelhar. Cara, é muito louco isso. E a gente transfere isso e dá para pessoas algumas responsabilidades muito importantes. A gente dá para pessoas responsabilidades muito importantes de influenciar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente vota. E aí, às vezes, por falta de opções, a gente joga com o que tem e o que tem é muito ruim. O que tem é muito frágil, é muito simples, é muito superficial. E aí cria-se, então, essa cultura da sobrevivência e cada um por si, Deus por todos. Então a gente vive, por exemplo, no Brasil, um país onde está cheio de gente pensando assim, cada um por si, aqui é cada um por si e Deus por todos. Então eu vou fazer o meu e dane-se o resto, eu vou criar alternativas de me sobressair, eu vou criar maneiras de tirar vantagem e dane-se o resto. Aí dane-se inclusive o resto, dane-se a próxima geração, dane-se o meio ambiente, né? Eu quero viver o hoje e acabou e não tem problema se eu poluir. E qual o problema eu poluir? E qual o problema se eu furar fila? E qual o problema? E qual o problema? Aí não tem problema, ninguém está vendo. Não, só Deus está vendo, depois eu me limpo lá com Ele. E aí a gente vai vivendo esse mundo, onde não, nesse ambiente que não tem regra, que não tem clareza, que não tem direcionamento. Talvez, e aí eu fui bem complexo na explicação e prolongado, estendido. Me perdoem quem está assistindo, mas é porque eu tenho que tentar explicar a origem das coisas, né? Sim. Onde eu ancoro a minha teoria, a minha tese de onde está a origem disso que a gente vive hoje. O Brasil é o país que, se não me falha a memória, é o único país do mundo que o Big Brother existe há mais de 20 anos. Olha só. É o país que o Big Brother está durando mais tempo. Por quê? Porque a gente adora cuidar da vida dos outros, adora ficar dando palpite, adora ficar preocupado com o que está acontecendo na família dos outros e não cuida da nossa família. Então agora, por exemplo, nós estamos no mês de julho, gravando, em agosto, de julho para agosto, gravando esse podcast, e a gente está aí se aproximando do período eleitoral. A discussão é a família de um, a família do outro. Ah, mas o filho do outro cuidava de elefante, agora é milionário. E o filho do outro tinha um negócio de chocolate, agora é... Cara, estamos discutindo quem vai se dar mais bem, se é a família de um ou a família do outro, e estamos esquecendo do que é fundamental para as famílias dos brasileiros, só isso. Uau. Entende? Então, essa idolatria é muito superficial e faz mal para a gente, né? E, enfim. É isso. E agora eu quero que as pessoas conheçam mais a respeito dos seus projetos atuais. Você transborda muito conhecimento e muita transformação para as pessoas em eventos ao vivo. Você fala muito da Emitor. Fala mais para a gente sobre isso, para as pessoas conhecerem mais dessas iniciativas. Olha, a Emitor, é importante compartilhar algo com vocês. As pessoas vão se surpreender com o que elas vão ouvir agora. Você sabia que um professor de educação física, na faculdade de educação física, ele não tem aula de musculação? Eu não sabia. Ele não aprende, o professor de educação física não aprendeu musculação na faculdade. Então, o que o Maurício fez há 12 anos atrás? Ele criou uma metodologia, que é a Emitor, e começou a propagar isso no mundo, né? Hoje, a gente já está em 22 países. Uau. E eu cuido exatamente da globalização da marca, hoje da operação internacional da marca como negócio. Mas a mensagem já chegou muito antes de mim, né? E já está se expandindo pelo mundo aí há um bom tempo. Mas o que é basicamente a Emitor? Primeiro, para fundamentar,
Emitor é a metodologia que ensina a musculação, que junta todo tipo de conhecimento científico e de atividade, do movimento e etc., e faz isso virar uma linguagem universal para a musculação. Então, futebol tem técnica, balé tem técnica, natação tem técnica, golfe tem técnica, tênis tem técnica, a musculação não tinha técnica. Então, o que é a Emitor? A Emitor é o que dá fundamento para essa técnica, é o que dá técnica, é o que dá caráter de técnica para a musculação. Dito isso, a gente está conseguindo sustentar e expandir nada mais, nada menos que a maior plataforma de ensino de musculação do planeta. Uau. Nós temos, só para você ter uma noção, em uma das plataformas, a gente tem algumas, numa das plataformas a gente tem 2.700 vídeos ensinando musculação. Fantástico. Então é a Barça, é o Google da musculação. A gente tem um modelo de negócio no educacional, por exemplo, que a gente faz eventos presenciais. E aí a gente também tem um modelo online, então é um negócio híbrido no educacional. A gente faz eventos presenciais todos os fins de semana. Tem ano que a Emitor faz 46 eventos, o ano tem 52 ou 53 fins de semana, a gente faz em praticamente todos os fins de semana. Período eleitoral, nós vamos estar na Europa fazendo evento. Por quê? Porque o Brasil para por causa da eleição, então a gente vai estar lá fora. Copa do Mundo, a gente tentou fazer ali, a gente conseguiu fazer os eventos porque conciliou com os horários dos jogos, a gente conseguia parar, vai para o jogo, volta para o evento. Então a gente faz isso e roda aí o Brasil inteiro, alguns países com esse evento nos fins de semana. Nesse evento a gente palestra muito, a gente fala muito para personal trainer, muito para donos de academia, para médico, para fisioterapeuta, para nutricionista, para donos de negócios no segmento wellness, que está, digamos que se sobressaindo ao fitness, né? O fitness está muito limitado à musculação e atividade do movimento, o wellness está olhando mais para o corpo, para a alma e para o espírito. E a musculação é parte disso agora. Então a gente tem ajudado muitas empresas nesse sentido. Esse ano a gente deve chegar aí em 50 mil alunos, para que vocês tenham uma noção, 50 mil. em 22 países, com uma operação muito bacana, rodando de uma forma muito legal. E aí, lógico que olhando para isso, agora falando de negócio, olhando para toda essa estrutura, você enxerga uma série de oportunidades. Então tem inúmeros produtos, sejam eles digitais ou físicos, que essa audiência consome, essa audiência utiliza. Olhando para isso, a gente oferece, então, com a nossa marca, com o nosso respaldo, alguns desses produtos. Então foi quando a gente foi criando máquina de academia, roupa para personal trainer, roupa para mulher treinar, uma roupa que não expõe o corpo dela, que não vulgariza, que ajuda na alta performance. A gente foi criando, trouxemos marcas de calçados, de acessórios, suplementos. E aí, com toda a nossa expertise de negócio, com toda a inteligência unida à inteligência do CEO, de um sócio fundador de uma outra marca extremamente famosa do país, que é a Divina Terra, que é uma das maiores empresas de alimentação funcional do Brasil. Unimos a nossa expertise, a minha, a dele, a do Maurício, montamos um modelo de franchising. Eu também venho do franchising, também o negócio que mais me deu grana até 2018, 2019, foi uma franqueadora de estética, de depilação. Então trabalhava com serviço, vendia essa marca em 2017, vendi essa empresa. Então a gente tem muito know-how. O Marcos Costa Curta, o dono da Divina Terra, ajudou a formatar mais de 50 grandes marcas do Brasil. O Maurício simplesmente é a mente por detrás de milhares de academias no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em vários países da América Latina. Então a gente tem um conhecimento muito grande de como encher uma academia, como precificar, como, enfim, vender o serviço mais caro do que os demais. Nosso evento é o mais caro, tudo nosso é mais caro do que a concorrência e a gente continua sendo os maiores e, assim, muito distante do segundo colocado, muito distante, muito à frente do segundo colocado. Então isso nos dá a capacidade de ter sonhos bem ousados. Então nós estamos prontos agora para abrir milhares de academias, milhares de estúdios com a nossa marca, com a nossa assinatura. E é isso que a gente está fazendo, né? Através da Emitor. E é isso, e tendo ajudado muitas pessoas, né? Nós temos muitas pessoas que a gente pegou
para você ter uma noção, o Ivair, gente que fazia lá R$ 2.000, R$ 1.500, ou estava estudando ainda, estava na faculdade, e que hoje a gente conseguiu transformar a vida do cara. O cara faz 30, 40, R$ 50.000, R$ 78.000, Olha que fantástico. R$ 65.000. Tem vários alunos, assim, vários cases. Assim, isso estou falando de um cara que era professor de educação física, né? Aí donos de negócio, aí nós temos, a gente tem, a Emitor tem a contribuição da marca e da metodologia nas maiores redes de academias do país, nos maiores empreendimentos desse mercado fitness e wellness aí do Brasil, tem o nosso DNA lá, tem um pouco da gente. A gente contribui com muitas marcas, muitas marcas. Fantástico. E sempre no final da nossa conversa, aqui no Código da Mente, eu falo assim que é o momento da consultoria grátis. Em que sentido? Você, por exemplo, você é muito aberto sobre fé, você fala sobre seus filhos, você fala sobre a Simone, a sua esposa, fala da sua família. E aí eu quero saber de você o seguinte: se um dia os seus filhos, que hoje são crianças, lerem os 2 livros que você escreveu, qual que é a frase que você quer que eles mais se lembrem de você ter vivido e não só escrito? Que eu contribuí, que eu fiz a minha parte para a sociedade, para a humanidade, que eu trabalhei para Deus na terra, que eu dei o meu melhor, que eu cumpri minha missão. Eu já desfruto de certa maneira, e vai disso. Meu filho, o Antônio mais novo, ele estava com 6 anos. Um dia fizeram uma tarefa na sala de aula. A pergunta bem básica, né? O que você quer ser quando crescer? E eu acho extremamente heróico o que a mãe deles faz. Minha esposa é especialista em reprodução humana, em tratamento de infertilidade. Ela cuida de pessoas que não conseguem engravidar por meios naturais e ela ajuda essas pessoas a realizarem o sonho de ter um filho, de gerar. Eu acho isso lindo, heróico. Sei lá quantas mil pessoas ela já ajudou a gerar um bebê. Olha como é lindo isso, né? Como é Uhum. inspirador. Ou seja, os 2 meninos, eles têm muitos motivos para olhar para a mãe com muito orgulho e modelar ela e desejar ser médico, né? Desejar atuar no mercado da saúde. Não que eu não faça isso também, né? Também atuo no mercado da saúde, mas ela de forma prática ali, né? Presente, operacional ali. Mas a professora me ligou para dizer, olha, eu perguntei para o Antônio hoje numa tarefa, ele tinha 6 anos, perguntei o que ele queria ser quando ele crescesse. E ele respondeu que ele quer ser empresário. E aí então eu perguntei a ele, por que você quer ser empresário? Ah, porque meu pai é empresário. Ah, mas o que o empresário faz? E a resposta do meu filho, com 6 anos de idade, foi: empresário ajuda as pessoas. Uau. O empresário ajuda as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Por isso eu quero ser igual ao meu pai. Então a Nossa. percepção que meu filho, com 6 aninhos de idade, tem a meu respeito, para mim, foi muito especial. Meu filho mais velho ontem me fez chorar muito. Fui deixar ele na escola e eu fui dirigindo e fazendo um carinho na cabeça dele. E ele olhou para mim e falou assim: ô pai, você recebeu muito carinho na sua infância? Aí eu falei para ele assim: olha, eu recebi da vovó. Né? A minha mãe, alguns momentos, algumas vezes, ela me deu muito carinho, sim. Aí ele falou assim: mas ela pegava você no colo, dava beijo, igual você e a mamãe fazem comigo e com o Antônio? Eu falei assim: não, não tanto quanto, né? Pai, e dos seus pais? Porque ele sabe da história, né? Ele convive com os 2 avós. Aí ele falou: e dos seus pais? Eu falei: filho, por conta da história do papai, né? Papai não teve carinho assim, igual vocês têm. Porque meus filhos, seguramente, eles com 7 e 10 anos, eles já ouviram eu te amo, meu filho, talvez, muito provavelmente, muito mais vezes na vida deles do que eu e a mãe dele juntos. Se juntar nós 2, né, os meninos já ouviram, né, eu te amo, palavra de encorajamento e tal, né, de impulsionamento. E aí ele falou: você recebeu carinho? Eu falei: filho, por conta da história do papai, o papai não teve tanto carinho de pai assim, como vocês têm, né, de beijar, de abraçar e tal. Meu filho olhou para mim e falou assim: pai, como que você conseguiu se tornar um cara tão foda assim como você Meu é? Deus. Como você conseguiu se tornar esse cara tão foda que você é? Cara, ele me falou isso na frente da escola, uma das melhores escolas da cidade, né? Que para nós a gente sente
privilegiado, honrado de poder proporcionar para os nossos filhos estudarem nessa escola. Na frente da escola, assim, meu filho olhou para mim na hora de ir para a sala, assim. Cara, ele falou isso para mim, arrebentou, comecei a chorar. E à noite, quando eu cheguei em casa, ele me falou, pai, por que você chorou daquele jeito? Eu falei, pô, olha o que você me falou, cara. Ele me encheu de beijo, me deu um monte de abraço. Então, assim, meus filhos já leram os livros. Eles leem os livros junto comigo. Eles leem os livros na minha casa, no dia a dia, na prática, né? O que está escrito nos livros é aquilo que eu vivo. E eles enxergam o pai deles vivendo isso, né? Então, eu tenho essa segurança em afirmar isso, eu tenho essa segurança em falar a respeito disso e dizer que o que está no livro e o que conecta tanta gente e o que faz com que nós estejamos vivendo e vivendo isso, né, de tanto sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer um evento agora para 2.000 pessoas que estão vindo dos mais diversos e distantes lugares. Vai ficar 3 dias com a gente, 14 horas por dia. Um monte de marca legal, um monte de gente bacana. A gente está fazendo negócios. Antes de vir para cá, eu recebi uma notícia assim, extraordinária de alguém que quer fazer um investimento num dos nossos negócios. Uma pessoa que tem o maior respeito, admiração. E a gente está vivendo isso, cara, porque eu acho que é a nossa verdade, entendeu? Esses movimentos todos, as palestras. Eu já palestrei em tantos palcos, em tantos lugares legais. Hoje eu fico muito mais focado nos meus próprios eventos, né? Porque se eu fosse viver de palestra, eu só de agenda minha já é muito, né? Já tem demais. E o que sustenta é a verdade, cara. É a nossa verdade, as nossas fragilidades, a nossa transparência. Né? Todo mundo que faz negócio comigo e que vai a esses eventos ouve a minha história, sabe das vezes que eu fracassei, das vezes que não deram certo, das vezes que eu tive êxito, né? Sabe, porque eu compartilho muito, de forma muito clara, muito, talvez, generosa, muito transparente, né? Aquilo que eu sugiro para que as pessoas vivam e que elas não vivam também. Então, acho que é isso. Meus filhos não... se eles lerem os livros, eles vão só reler aquilo que eles já viram em casa. rever aquilo que eles já viram em casa. Fantástico. Você está entendendo isso? Você entendeu muito bem o que a gente está falando aqui? É sobre viver a verdade. Isso é mais que um curso. Isso é uma mentoria exclusiva para você. Isso não tem preço, isso tem valor. Então, curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem para outras pessoas que vai ser muito importante. E, Thiago, para a gente finalizar, eu quero mais uma vez reiterar aqui o agradecimento que eu tenho por você ter vindo aqui transbordar para as pessoas os códigos da mente que nós tanto tratamos aqui. E eu quero que você deixe um convite para as pessoas para os seus próximos eventos, para onde você vai estar e também as suas redes sociais e seus contatos. Bom, a minha agenda tem lá no meu Instagram, né? Thiago Mtor, Thiago sem H, Mtor, M de Maria, T de Thiago, O de Oliveira, R de roupa. E vamos colocar aqui embaixo. Thiago Mtor, vocês vão colocar aí, minha rede social é essa. Não vou divulgar a da empresa, porque nem todo mundo que vai assistir é um lead interessante para a minha empresa, então vai bagunçar meu algoritmo. Mas Thiago Mtor, se você é empreendedor, se você deseja se tornar empreendedor, se quer fazer uma transição de carreira, sei lá, talvez a minha rede social possa te ajudar de alguma forma. Eu não tenho frequentado tanto ela, não tenho publicado tanta coisa lá, mas o pouco conteúdo que tem, eu acredito que possa ajudar principalmente quem é empreendedor. Quem tem o sonho de morrer servidor público, quem tem o sonho de morrer CLT, não me siga, porque não vai servir para nada. Mas é uma forma de me encontrar, a agenda está lá, eu não lembro agora, essa semana eu estou indo para Maceió, na outra eu estou indo para Santos, depois eu vou para o Rio de Janeiro, depois eu vou fazer Portugal e por aí vai. Então a gente tem rodado o mundo aí, graças a Deus, e a agenda é bem extensa, não lembro de tudo. Mas, cara, é isso, obrigado. Né? Eu acho que a mensagem que eu quis deixar aqui nesse papo, e eu gostei muito das suas provocações, é uma mensagem de que a gente precisa saber, né, quem nós somos, entender os nossos porquês, para a gente poder, de fato, alinhar o como, né, alinhar o como a gente faz as coisas, como a gente se posiciona, como nós damos os próximos passos, porque ter sucesso, Ivair, e riqueza de verdade não tem a ver com o quanto de grana eu tenho no meu bolso, não tem a ver com o quanto de dinheiro eu tenho na minha conta bancária agora, com quantos carros ou com quantos carros estão na minha garagem, mas riqueza de verdade tem a ver com quanto de mim eu conheço.
O quanto de mim eu já governo, o quanto eu já domino. Isso para mim é sucesso, isso para mim é plenitude, isso para mim é riqueza, de fato. Muito obrigado mais uma vez. Prazer que você esteja aqui conosco transbordando. Espero te encontrar mais vezes. Eu é que agradeço. Boa sorte para vocês aí. Se você ficou até aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, muito obrigado. Curte, comenta aqui embaixo o que você achou, dúvidas que você tem, porque a gente está aqui com o objetivo sempre de transbordar para mais e mais pessoas, e compartilha com outras pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ser enriquecedor e vai engrandecer a vida e transformar a vida dessas pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio do Códigos da Mente. Até lá!